prefeitura, não sei, sobre a volta gradual da- das atividades. Tá passando no jornal aqui agora, sobre É, isso. legal. Eu não consegui ver ainda, eu só sei que saiu, e aí parece que as universidades voltariam na sexta fase. Agora, quando que é essa sexta fase, eu não sei. É julho. Julho. É, então, esse semestre a gente fecha online, provavelmente. Agora vai abrir loja de material de construção, móveis, vai liberar exercícios no calçadão, praia, esportes feito na praia mais individualmente. Aham. E eles estão estudando a possibilidade de ver como é que vai abrir as academias e os shoppings, porque é onde acumula mais gente, né? Isso Sim. quando começar a ser gradualmente. O shopping não vai funcionar as horas que funcionava, vai ser reduzido. Só Aham. que teve o infectologista falou que isso talvez vai ser pior do que melhorar, porque pode com isso ter um maior número de contaminação. É, assim, um tempo atrás fui numa consulta com minha alergista, alergologista, não sei como é que é, e aí ela estava falando que, assim, no final das contas, isso só vai passar efetivamente quando todo mundo pegar. A gente vai pegar. Não vai ter muito jeito. O que a gente precisa evitar é o pico que comece aos médicos terem que optar por quem vai ficar internado ou quem não vai ficar, né? Então, se a gente consegue passar por isso, por essa fase péssima, o resto a gente tem mais ou menos controle. O problema é que a gente não sabe se a gente, quando a gente pegar, se efetivamente a gente vai pegar um sintoma péssimo ou não vai pegar sintoma nenhum, né? Porque tem muita gente que já teve até e não teve nenhum sintoma. Então, assim, não tem muito como fugir, né? Só tem Professor, como torcer para que a gente consiga estender o máximo isso aí para não ter dor de cabeça. o Porque é como problema uma todo disso gripe. aí é os hospitais que eles não entregaram, né? Milhões roubados e nada de hospital. E aí, se tiver um surto, como é que vai fazer com essas pessoas? Uhum. Porque não tem como. O É. problema todo é nos hospitais, que não tem os respiradores, não tem nada. Tem um galpão no aeroporto, que até meu tio trabalha lá, mas passou no jornal também, que tá lá cheio de respirador ilegalmente, que É. veio da China e não pode ser utilizado. A gente fica assim, eu fico até com medo de mandar meu filho para a escola, mas se tiver de ir, eu não vou deixar É, ele claro. com medo de saber o que fazer, né? E assim, Porque na verdade, o que a gente vê é até uma coisa que a gente vai discutir, que eu vou deixar um vídeo para vocês depois assistirem no final da aula de hoje. Como que a gente consegue manipular uma pesquisa? Então, sem problema, Mayara, sem problema. Se você quiser, tira o meu vídeo, fica só com áudio, tá? Talvez fique melhor. Ou tenta reiniciar o modem que te ajuda também. O que a gente vê, Bia, em muitas coisas, é que as pesquisas são manipuladas. Seja para o bem ou para o mal. Né? Eu não tô julgando esse mérito. Mas até uma simples escolha de pergunta que você faz numa pesquisa já te direciona para um caminho. Tá? É claro que existem outros pesquisadores que vão discordar de mim, porque eles têm uma visão diferente. Eles têm diversas, a gente chama de epistemologia, que é como se fosse aqui corrente de pensadores sobre determinado tema, você se junta. Então eu me junto ao pessoal que acredita, cara, todas as pesquisas têm influência do pesquisador. Por menor que seja, tem influência. Se eu escolho qual é a pergunta que eu vou fazer, eu influencio na resposta da pessoa, porque eu posso escolher outra pergunta. Então, para mim é impossível, essa é a minha visão, é impossível você fazer uma pesquisa sem você se inserir naquela pesquisa ali.
E aí a gente começa a perceber como os dados são manipulados, né? Como as coisas que são mostradas para a gente como realidade não efetivamente refletem a realidade. Por exemplo, tem uma professora, uma colega minha do doutorado, na verdade, que ela trabalha monitorando os casos do corona junto com a UFRJ e com outras instituições. Ela já até apareceu algumas vezes no Globo Repórter não, nesse RJTV. Nessa primeira edição, ela já apareceu algumas vezes lá para falar sobre o corona. E ela falou, cara, a gente tem números oficiais muito menores do que a realidade. Nos hospitais morre muito mais gente de corona do que está aparecendo. Então a coisa é muito pior do que está aparecendo. Aí ela falou, no estado do Rio, você sabe quanto, só para você ter uma ideia, no estado do Rio, sabe quantas pessoas são registradas com sífilis, que é uma doença sexualmente transmitida por mês? Uma. Qual é a probabilidade disso ser real? Bem maior. E assim, só aparece uma, pô. Professor, eu vou falar uma coisa para o senhor. Meu namorado, ele mora em Madureira. Uhum. Dia de sexta, sábado, domingo, aquilo ali é um inferno. Inferno mesmo, porque assim, Lá deve estar tudo tem um aberto, não? tem um parque de Madureira, né? Aí tem uma rua ali que tem uma boate de GLS. E assim, ele trabalha à noite. E quando eu saía, eu ia pra lá, eu saía daqui, encontrava com ele, ele passava aqui perto da minha rua, que é onde que ele pega, e a gente ia, soltava ali na estação, às vezes onde a gente se pegava e ia andando. Ele mora Uhum. do lado do shopping. Cara, você vê cada coisa, mas cada coisa que você fica assim, será que essas pessoas pensam na doença? Não pensa, porque Não. lá é outro lugar também. Então, assim, é como o senhor falou, realmente, igual tava. Os outros ficam falando muito da Globo, mas a Record também estava passando sobre isso. Que eles mudaram o modo de fazer essa pesquisa que o senhor falou aí, das doenças, do Uhum. Covid. Sim. Do nada, o Crivella mudou lá o coisa, sumiram 1.500 pessoas que estavam com Covid. 1.500 Impressionante como a situação melhora, né, de um dia para o outro. sumiu. Cara, eu fiquei muito boba, porque eu falei assim, gente, como é que 1.500 pessoas que estavam com Covid pode ser? Só que realmente, possa essas pessoas não estarem, porque não existe só o Covid, existem outras doenças. Mas, pô, 1.500 pessoas É. na noite podia sumir assim. Aí o pessoal Ô, tava Bia, falando, porque mas olha só, isso daí não acontece só nessa situação, não. Acontece em todas as situações possíveis. Quer ver? Olha só, o que que você considera, ou melhor, o que que você acha que o IBGE, quando vai fazer aquela pesquisa do censo, considera como pessoa desempregada? porra, professor, é errado. O IBGE não faz a pesquisa real. Não é real. Se for pesquisar na íntegra mesmo, tem muito mais gente desempregada. Não, Aquilo ali não. então, porque eles consideram que desempregada é a pessoa que não está com emprego formal, nem com nenhum tipo de ocupação. Tipo assim, se você estiver trabalhando como camelô, você não está desempregada. E se você se você tiver procurado emprego nos últimos 3 meses. Então, se nos últimos 3 meses você teve algum problema de saúde e não procurou emprego, você não é considerada desempregada. Então, assim, cara, desempregado é todo mundo que não, pra mim, né? Desempregado é todo mundo que não tem emprego formal e que faz parte da população economicamente ativa, né? Tá na Sim. idade e tem saúde para trabalhar. Se o cara não quer trabalhar, é outro problema, né? Agora, o IBGE já não considera isso. Aí você vê, às vezes, números muito menores. Vamos supor, você está desempregado agora, você começa a fazer bolo para fora. O IBGE não te considera desempregada, né? Não entra na estatística de desempregada, entra na estatística de trabalho informal. Eu acho muito errada essa pesquisa do IBGE, cara, muito, porque a gente sabe, eles ficam falando. Outro dia estava passando um negócio sobre emprego, esses negócios, aí estava falando sobre o IBGE. Eu falei, para mim isso nem existe, porque Né? é uma palhaçada, porque eles não fazem ali na íntegra realmente. Tem milhões de pessoas desempregadas.
E outra coisa, você ser camelô, eu tenho um tio que ele preferiu ser camelô do que trabalhar para os outros, que ele falou que ele não nasceu para ter patrão. E Uhum. ele sobrevive. Ele pega umas coisas para vender, não dá certo, ele vai se enreveitando e mora muito bem, sabe? Tem a vida dele muito Sim, bem. sim. Mas vou falar para o senhor uma coisa. Eu acho que essas pesquisas estão muito erradas. Tinham que ver realmente como é que anda a situação. Porque muita gente às vezes vira camelô porque é um modo de Porque buscar, não tem né? opção, né? Não tem Tem opção, a não é pessoa que queira. quer ser, tem a pessoa que não tem opção, né? Ou assim, não camelô, mas vamos supor, a pessoa que começa, minha esposa, ela está desempregada já vai fazer um ano. Começou a fazer bolo para fora agora, porque precisa complementar a renda. E aí? Começou a fazer bolo, né? Bolo caseiro, não é bolo confeitado e tal, mas começou. Por quê? Porque não dá, é difícil, né? Ficar Aham. desempregado por muito tempo é complicado. Mas assim, qual é a mensagem disso no final das contas? Independente da gente julgar se a pesquisa faz sentido ou não faz sentido, é a gente entender que ali tem alguma coisa que é manipulada. Que não é dizer, todas as pesquisas que a Globo mostra não presta, todas as pesquisas que a Record mostra não presta. Não, cara, você só precisa ter o discernimento de olhar para aquilo dali e saber, olha, pode ser que isso daqui não tenha 100% de verdade, por causa disso, por causa daquilo outro, né? O que a gente viu nas eleições, por exemplo? Uma pesquisa mostrando a todo momento que o Bolsonaro não ia ganhar e no final das contas ele ganhou, né? Então, assim, a gente vê uma situação que não necessariamente reflete a realidade, né? O que mostra que nossas opções dentro da pesquisa levam a gente para um caminho específico. E aí por isso que eu comecei dizendo que eu acredito que nenhuma pesquisa seja independente do pesquisador. Por mais que seja um instituto de pesquisa, tem alguém ali pagando a conta. Quem paga a conta influencia a pesquisa. Como é que você vai chegar para, sei lá, está prestando um serviço de fazer uma pesquisa para Coca-Cola? A Coca-Cola fala, quero saber o que as pessoas sentem ao tomar uma Coca-Cola gelada. Você não vai perguntar para ninguém sobre Guaraná, se elas sentem mais prazer tomando um Guaraná gelado do que uma Coca-Cola gelada. Por quê? Porque você não tem interesse em fazer isso. Você tem interesse em trazer a resposta o melhor possível para quem está financiando o projeto. Claro que uma coisa ou outra vai aparecer, você vai trazer, mas você não vai focar em fazer uma pesquisa completamente sem a influência de quem está pagando, ou sem a sua influência como pesquisador. Mas, de novo, essa é a minha visão. Tá? Tem outras visões, né? Alguns pesquisadores acreditam que quando a gente faz uma pesquisa qualitativa, a gente tem o pesquisador presente na pesquisa, e quando a gente faz uma pesquisa quantitativa, a gente tem a isenção do pesquisador. Ele não faz parte, ficaria isento ali, e aí ele não influenciaria a pesquisa. Isso é uma corrente. Tá? É uma corrente de pesquisadores que defende dessa forma. Então, existem várias opções. Existe o cara também que pensa que a própria qualitativa você não tem a influência do pesquisador. Você tem como evitar isso. Eu já acho que é tudo cagado. Tudo tem o dedinho do pesquisador, independente do tipo de pesquisa que ele fizer. Não significa que isso seja ruim, só significa que isso tem que ser levado em consideração. Vamos começar, gente? Acho que já se conectaram. A maioria dos alunos já se conectou, então a gente pode começar. Hoje a gente vai falar um pouquinho de pesquisa de marketing. Vocês estão vendo aqui o PowerPoint, né? Dá um ok aí. Alguém. Beleza. A gente já estudou alguns tipos de pesquisa esse semestre, né? A gente já estudou
pesquisa qualitativa, pesquisa quantitativa, diferentes tipos de pesquisa, já estudou pesquisa de mercado. Agora a gente fecha aqui com pesquisa de marketing. Você vai ver que assim, hoje a gente vai trabalhar a pesquisa de marketing, ela é muito próxima da pesquisa de mercado, né? Aí a gente vai ver como é que elas vão se diferenciar. Quando a gente trabalha a pesquisa qualitativa e pesquisa quantitativa, são formatos dentro de modalidades de pesquisa. Então, são formas diferentes da gente separar os diferentes tipos de pesquisa. Então, antes de começar aqui, gente, só vou explicar como é que vai funcionar a aula hoje. Eu vou trazer essa parte expositiva, não é muito tempo aqui, a gente deve ficar uns 20 minutos, meia hora, no máximo. E aí vocês têm uma atividade no portal para fazer. Aí depois a gente volta para comentar a atividade que vocês fizeram. A atividade é em grupo, tá? Do projeto. E aí depois eu deixo um vídeo para vocês assistirem sobre essa manipulação dos dados das pesquisas. Então vamos falar agora de pesquisa de marketing. Trouxe aqui algumas frases que nos ajudam a ter uma definição melhor, né, da pesquisa de marketing. Então, ela é a coleta de dados sobre o mercado em que a empresa atua. Então, não é uma pesquisa qualquer, é uma pesquisa focada em dados que podem auxiliar a empresa na construção de toda a estratégia de marketing dela. Então, ela estabelece as relações entre a empresa e seu consumidor. Ela percebe essas relações e estabelece outras. Além disso, ela pode ser utilizada para identificar oportunidades e problemas na estratégia de marketing. E ela auxilia nessa construção não só do mix de marketing, né, que são os 4Ps, 7Ps, mas também como em toda a estruturação do planejamento de marketing da empresa. Trouxe aqui a definição do Kotler. Pesquisa de marketing representa o planejamento, a coleta, a análise e a apresentação sistemática de dados e descobertas relevantes sobre uma situação específica de marketing enfrentada por uma empresa. Ou seja, ele descreve qualquer processo de pesquisa, né, planejamento, coleta, análise de dados e apresentação, que seria o relatório, né, junto com as descobertas. Então, são as 5 etapas de qualquer tipo de pesquisa, só que aqui sobre uma situação específica de marketing, que esteja relacionado com a estratégia de marketing da empresa. Quais as vantagens para a empresa fazer uma pesquisa de marketing? Ela começa a perceber alguns problemas pontuais dentro da sua própria estratégia, né? Então começa a perceber problemas como meu posicionamento está errado, o meu público-alvo não conversa com minha estratégia de preço. Então começa a perceber alguns problemas pontuais. Além disso, a empresa começa a mapear oportunidades para a sua estratégia de marketing. Seja ela com a elaboração de algumas ferramentas, como até a própria análise SWOT, ou o mix de marketing, ele está muito relacionado, na verdade, aos Ps de marketing, né? Então, tudo que está relacionado a cada um dos Ps pode ser feito uma pesquisa de marketing para auxiliar aquilo dali. Então, pode ajudar a traçar a empresa a traçar um reposicionamento, a melhorar a sua estratégia de precificação, a dar suporte ao marketing de conteúdo, né? Pode auxiliar também a fazer benchmarking, ver o que as suas concorrentes estão fazendo, além de auxiliar na tomada de decisões, né? As pesquisas servem, no fim das contas, para auxiliar a tomada de decisões. Nada além disso. Assim, você não pode tomar uma decisão do nada, você precisa fazer pesquisa para tomar uma decisão um pouco mais acertada. Então, qual é a diferença de pesquisa de marketing para pesquisa de mercado? Pesquisa de marketing tem como foco os elementos do mix de marketing e as informações úteis para ele.
Ou seja, é uma pesquisa que a gente faz de dentro para fora. A gente está dentro da empresa olhando para fora e vendo o que a gente pode aproveitar ali. Então, por exemplo, fazer uma pesquisa para elaborar uma persona, né? Seria um tipo de pesquisa de marketing. Agora, já a pesquisa de mercado, que a gente teve aquela palestra com o meu xará lá, o Bernal, ela tem como foco o consumidor, sua percepção em relação à marca, produtos ou serviços. Ou seja, ela é de fora para dentro. Então a gente faz a pesquisa, por exemplo, uma pesquisa de satisfação, que vocês fizeram lá no ciclo 2. Né? A maioria dos grupos fez a pesquisa nas redes sociais para ver a reputação da marca. Isso é uma pesquisa de mercado. Né? Alguns grupos conseguiram fazer a pesquisa de satisfação com os clientes. Também é pesquisa de mercado. Pesquisa de marketing já é algo para auxiliar a empresa a traçar as estratégias dela. Alguma dúvida até agora, gente? Ficou clara essa distinção de pesquisa de marketing para pesquisa de mercado? Para mim, sim, professor. Tá. Vocês vão ver que, assim, são muito parecidas. Né? Na verdade, o que as diferencia principalmente é o objetivo da pesquisa e esse foco que será de dentro para fora, de fora para dentro. Porque todas as outras coisas que a gente vai ver, vocês vão ver que casa com qualquer outra pesquisa que a gente tenha visto. Então, por exemplo, quando a gente fala dos tipos de pesquisa, então, Jonas, Buyer Persona a gente vai trabalhar com isso hoje, na aula de hoje. É como se você pegasse o perfil de todos os clientes da empresa que você está analisando, juntasse tudo e criasse um personagem fictício que representasse todos ao mesmo tempo. Tá? Então é como se fosse, eu costumo dizer que a gente pega todos os clientes, bota no liquidificador, bate e sai uma forma. Sai uma pessoa ali para te ajudar a elaborar os seus processos internos e a sua comunicação voltadas para aquela pessoa especificamente, que representa o conjunto das outras pessoas que são seus consumidores. Entendeu? Beleza. Então a gente vê que os tipos de pesquisa são os mesmos que a gente viu lá atrás para pesquisa de qualitativa, por exemplo. Né? Pesquisa quantitativa também. A gente tem a pesquisa exploratória, que é aquela pesquisa em que você não sabe nada e que você quer, eu preciso descobrir o mínimo para me dar um norte aqui. Aí você faz uma pesquisa exploratória, aí vai investigar o problema, né? Vai entender melhor aquele problema, entender ali onde você está se metendo. Às vezes, essa pesquisa exploratória ela é feita apenas em fontes secundárias, não usa fontes primárias. Eu acho interessante quando a gente usa fonte primária, quando a gente faz, de repente, entrevistas em profundidade para entender melhor o problema. Então, mas você pode também fazer essa exploratória só com base em documentos. Diga, Jonas. Essa pesquisa interna, né? No caso. Não necessariamente. Aqui a gente está vendo em tipos de pesquisa de marketing. Aí é mais o formato como ela vai se desenvolver do que o objetivo dela. Então aqui independe se é pesquisa de marketing ou pesquisa de mercado. É um tipo de pesquisa que pode se adequar a qualquer uma das duas, ou melhor, a qualquer um dos dois objetivos de pesquisa. Entendi. Tá? Porque você falou de problemas, poder identificar problemas, por exemplo, no mercado, talvez seria mais complexo, né? Do que um problema da empresa, de dentro da empresa. Sim, mas geralmente o problema que você vai investigar aqui é um problema que está relacionado ao lado de fora da empresa, né? Porque, por exemplo, você investigar um problema que acontece dentro da empresa, aí talvez você não faça uma pesquisa exploratória, você vai fazer uma observação, você vai fazer uma pesquisa conclusiva, né? A próxima
é a conclusiva. O que é a conclusiva? A gente tem uma hipótese e a gente vai investigar se aquela hipótese bate ou não. Então, eu acredito que eu estou com um problema na gestão da equipe de vendas. Então, eu vou investigar a equipe de vendas, como é que está funcionando, como é que está funcionando a gestão dela, para a partir daí tirar uma conclusão. Realmente eu estou com um problema lá ou não? Aí faz mais sentido uma conclusiva. Exploratória, assim, eu não sei o que eu estou fazendo, preciso desbravar esse mato aqui. Imagina você está andando na floresta e não sabe o que você vai encontrar, então você está olhando para tudo. A conclusiva não, você tem uma hipótese, ó, eu acho que tem isso daqui, eu acho que é por esse caminho. E aí você busca entender se aquilo dali faz realmente sentido ou não. Tá? Então o foco é um pouquinho diferente. Quando a gente Ficou claro, Jonas? Sim, sim. Tá. E aí quando a gente vai para a pesquisa descritiva, ela é uma pesquisa que não busca tirar conclusões, mas busca fazer uma análise de um fenômeno. A gente vai ver um fenômeno específico e vai tentar entender aquilo dali em profundidade. Então, ela não é uma coisa exploratória, porque se fosse exploratória, eu não saberia o que eu estaria olhando efetivamente. Não é conclusiva porque eu não tenho uma hipótese, não trabalho em cima de uma hipótese, mas é descritiva porque eu estou descrevendo, por exemplo, eu quero descrever o carnaval no Rio de Janeiro, faço uma pesquisa descritiva. Aí eu vou observar tudo o que acontece no carnaval e a partir daí eu faço minha análise. Aí você pode ter diversos tipos de coleta de dados. Você pode ter a observação, você pode ter entrevista em profundidade, questionários, enfim. Análise documental. Existem diversas possibilidades para coletar esses dados para fazer a pesquisa descritiva. Na verdade, todos você pode utilizar diferentes formas de coleta de dados. E tem também a experimental. A experimental, assim, como o nome diz, é um experimento. Isso significa o quê? Você vai fazer um teste. Você vai testar alguma coisa. Então você, de repente, vai... Vocês já viram na televisão, com certeza, aquelas tipo teste cego. Coloca a pessoa vendada para experimentar um refrigerante A, B e C. E aí a pessoa diz qual é o melhor. Aquilo dali é um experimento. Ou então eu tenho um equipamento novo que eu quero utilizar na minha fábrica. Então, antes de aplicar isso em larga escala, eu vou aplicar numa pequena escala, vou pegar um departamento específico para utilizar isso. E aí eu meço antes da aplicação do maquinário ali, da adoção do maquinário, adoto o maquinário naquele setor, depois meço de novo para comparar. Então isso daí seria uma pesquisa experimental também. Então tudo que envolve você colocar um elemento e analisar duas situações diferentes é uma pesquisa do tipo experimental. Por exemplo, na área de saúde, isso é muito comum também, quando você coloca um grupo de pessoas para experimentar um remédio e o outro para tomar o placebo lá, que é o remédio que não tem efeito nenhum, que é farinha ou açúcar. E aí você mede qual é a reação das pessoas para cada um dos medicamentos que elas tomaram. Então isso não deixa de ser experimental também. Dúvidas? Nada? Então vou seguir aqui. Então vamos para o planejamento da pesquisa, né? As etapas da pesquisa. Então a primeira coisa que a gente deve fazer no planejamento da pesquisa de marketing é elaborar a persona. É você perceber quem é o seu público-alvo efetivamente. Você vai mapear o seu público-alvo e a partir daí tirar a ideia de que personagem poderia ser um resumo de todas as pessoas que são clientes da empresa
que você está analisando. A partir daí, a gente tenta investigar qual é o problema daquela persona especificamente, né? Qual é o problema que ela precisa que a gente resolva. Não necessariamente é o problema que a gente resolve hoje. Pode ser o problema que a gente ainda não resolve, mas que a gente pode ter capacidade para resolver. Tá? Depois disso, é traçar qual é o objetivo da pesquisa. O objetivo dessa pesquisa é entender se os consumidores da nossa marca efetivamente têm a marca como a primeira opção quando forem escolher qualquer tipo de serviço relacionado à saúde ocupacional. Então, você vê quer analisar se a empresa é top of mind. Depois disso, a gente vai determinar quais são as informações a serem coletadas. Para entender se ela é top of mind, eu preciso ver primeiro se ela realmente pensa em mim na hora de tomar uma decisão, quais são os quesitos que ela leva em consideração quando toma a decisão, quais são as características que ela valoriza para empresas como a minha. Enfim, você vai determinar quais são as informações que vocês precisam. Eu preciso também de ver dados com profundidade, então eu vou fazer um questionário, aí já cola um pouco com desenvolver a abordagem. Eu vou fazer um questionário para entender o geral, mas aí também quero fazer algumas entrevistas em profundidade para tentar entender com mais detalhes cada um dos aspectos. Enfim, ali você vai planejar toda a sua pesquisa, né? E aí, nesse desenvolvimento da abordagem, é você pensar desde que metodologia você vai usar, se vai ser quant, se vai ser quali, se vai ser as duas juntas, além de você começar a planejar quantidade de pessoas que vão ser entrevistadas ou que vão precisar responder aos questionários e tudo mais. Você começa a olhar isso aqui no planejamento. Na segunda etapa, a gente já tem mais algumas definições aí. Então, a gente precisa elaborar um cronograma de pesquisa, né? Precisa determinar o que vai ser feito em que momento. Claro que, assim, como todo cronograma, isso pode sofrer alterações, né? Não necessariamente o primeiro que você fizer vai ser o que vai seguir com você até o final do seu projeto. Isso daí pode mudar durante o tempo de acordo com as necessidades. Segundo, que é muito importante, o orçamento para isso. Claro que, assim, na faculdade a gente não pensa no orçamento, não pensa numa pesquisa efetivamente profissional, né? A gente simula uma pesquisa profissional. Mas quando a gente fala numa empresa de pesquisa ou num trabalho de consultoria que vai determinar uma pesquisa, você precisa pensar no custo disso tudo. A gente, numa pesquisa para a faculdade, se você consegue passar o questionário para, 100 pessoas, já é bastante. Se você consegue entrevistar 20 pessoas, já é bastante. Agora, quando a gente faz uma pesquisa mais profissional, dependendo da área de abrangência daquela pesquisa, você vai precisar passar o questionário para 5.000 pessoas, fazer uma entrevista com 200 pessoas, com 50 pessoas. E aí uma pessoa não dá conta disso, né? Então você tem que ter outros profissionais para auxiliar vocês ali no processo, né? Então tem o custo do tempo, o custo do equipamento, o custo da elaboração dos questionários impressos, por exemplo. Então tem N quesitos ali que precisam ser levados em consideração no orçamento. Obviamente, quando a gente é contratado por uma empresa para fazer isso, às vezes a gente tem um limite de orçamento. Olha, eu posso pagar 30 mil reais para pesquisa. Beleza, isso vai causar uma restrição na sua pesquisa. Para vocês terem uma ideia, existem diversas empresas que são empresas de pesquisa de mercado, tá? Não de marketing, mas de mercado. E aí essas empresas elas criam relatórios setoriais, ou seja, eu quero saber como é que anda o setor de educação
na cidade do Rio de Janeiro. Aí eu posso ir numa empresa como essa e contratar esse serviço. Um relatório desse custa mais ou menos uns 30 mil reais. Tá? Assim, o basicão, uns 10 mil, vai até o céu é o limite. Só para vocês terem uma ideia como rola a grana nesse setor, né? Então, além de perceber, depois do orçamento, a gente determina quais os profissionais vão te auxiliar ali no processo. E aí é importante você ver o seguinte, por exemplo, para um questionário, eu preciso ter pessoas que realmente saibam fazer pesquisa? Talvez não necessariamente, né? Talvez você não precise de pessoas que sejam pesquisadores efetivamente, mas sim uma pessoa que vai ali só passar o questionário. Agora, numa pesquisa, numa entrevista, se você for contratar qualquer pessoa para fazer, provavelmente você não vai ter um resultado muito legal. E aqui é mais um ponto em que os profissionais envolvidos podem influenciar na pesquisa. Por exemplo, eu estou passeando na rua e aí me param para eu responder uma pesquisa. E aí, eu estou aqui para fazer uma pesquisa sobre os hábitos de consumo das ações do pé, dos clientes das ações dos pés, né, o nome de uma loja de sapato feminino. Eu não sou mulher, eu não uso sapato das ações dos pés, né? Então, eu não seria a melhor pessoa para responder aquele questionário. Porém, aquela pessoa que está fazendo o questionário, ela precisa ter não sei quantos respondentes. Dependendo como foi o dia daquela pessoa, se ela conseguiu poucos respondentes, ela vai forçar eu responder aquilo dali. Ela vai falar, não, tudo bem, eu sei que você não é cliente, mas de repente você já comprou ali para sua esposa. Para minha esposa pode ser que eu tenha comprado alguma vez. Então, responde aqui rapidinho. Aí você quer ajudar a pessoa, responde o questionário e você estraga a pesquisa do cara. É complicado. Jonas, você pode fazer a sua pergunta por voz, que eu não consigo abrir o chat aqui na apresentação? Não, porque assim, pode ser que os pesquisadores, os colaboradores que vão às ruas fazer entrevista, possam, sei lá, ter já as perguntas já todas elas escritas no papel e só Isso tem que ter, na verdade. O cara tem que ter. Mas não significa que o cara não vai influenciar a pesquisa. Você tem que ter um cara que seja muito profissional para ele não influenciar. Às vezes... Diga. Eu achei que você estava falando de tipo, a pessoa não entender muito do assunto, sabe? Não, a pessoa que responde. Entendeu? Se a pessoa que estiver respondendo não tiver domínio sobre aquilo, a pessoa que estiver perguntando pode até falar, vamos supor, eu não sei quanto que eu gasto por mês na sonho dos pés. Não faço ideia, porque eu não compro lá no final das contas, né? Aí o cara pode falar assim, geralmente as pessoas gastam em torno de R$80. Posso colocar aqui R$80? Pode. Entendeu? Isso aí é o cara que está fazendo a pergunta ali, que de repente não é um profissional de pesquisa, vai acabar induzindo o cara que está respondendo a falar uma coisa que não é real. E aí no final das contas, você vai ter um resultado lá na frente que não condiz com a realidade. Então, assim, tem que tomar muito cuidado com quem você contrata para fazer a pesquisa, justamente porque corre o risco de você dar um tiro no pé. Gastar uma grana com a pesquisa e aí, no final das contas, você não tem um resultado esperado. Aqui nas definições gerais, a gente também coloca benchmarking. Por quê? Se você olha para os seus concorrentes, vê que tipo de pesquisa que eles estão fazendo, talvez faça sentido você seguir por aquele caminho. Não significa que você precisa fazer exatamente a mesma coisa, mas você pode se inspirar no que eles estão fazendo. E ali começa a te dar dicas de que estratégias eles podem estar usando por conta do tipo de entrevista e tipo de pesquisa que eles estiverem fazendo.
Não é copiar, mas a gente precisa saber o que todo mundo está fazendo para conseguir se posicionar melhor. Próxima etapa, o desenvolvimento da pesquisa em si. Então, vamos pensar lá no questionário, por exemplo, que a gente vai passar para as pessoas responderem. Então, a primeira coisa é trazer uma introdução, falar qual é o objetivo daquela pesquisa, trazer ali os dados mais relevantes e de forma que estimulem a pessoa a responder. Às vezes, você pode até colocar o nome da empresa que está fazendo, que contratou você para fazer a pesquisa, por exemplo. Mas aí vai depender do que a empresa quer, efetivamente. Na maioria das vezes, elas preferem o anonimato. Então, aqui estamos fazendo uma pesquisa para entender os hábitos de consumo dos consumidores a respeito de calçados femininos. Então, não sei qual é a marca que está ali por trás. Além disso, na introdução, eu posso trazer qual é o benefício daquela pesquisa. Então, essa pesquisa vai nos ajudar a entender como as pessoas adquirem seus sapatos e qual é a relação que elas criam com aquele sapato. Isso é interessante para a pessoa que está respondendo? Talvez não, né? Talvez eu não queira saber qual é a relação que eu crio com os sapatos que eu compro. Então, assim, esse é um benefício da empresa. É um benefício que a empresa vai ter. Aí, por exemplo, eu posso falar para a pessoa, dependendo da pesquisa, se você tiver interesse, eu posso disponibilizar os resultados depois para você ter acesso aos dados da pesquisa. Se for de interesse da pessoa, isso vai ser legal como um benefício. Algumas vezes, você precisa dar algum benefício monetário, ou alguma lembrancinha, ou um brinde, alguma coisa para estimular que aquela pergunta seja, aquele questionário, aquela entrevista seja realizada. Então, assim, não é incomum a gente responder pesquisas e ganhando R$50, R$100. Dependendo do nível das pessoas que precisarem responder ali, você pode até chegar a um valor mais alto. Ou então dar um presente para a pessoa, um vinho, sei lá, alguma coisa assim. Diga. Essa parte que o senhor falou de amostragem, quem faz muito tipo dessas pesquisas são as empresas tipo a L'Oréal. Eu já participei de muita pesquisa deles, onde eu ganhava dinheiro, quando não ganhava dinheiro, ganhava produtos também. Em supermercado, às vezes você vai, tem algumas pesquisas assim que você ganha a amostra de alguma coisa também para responder. Sim. A amostragem, Bia, na verdade é outra coisa. O que eu estava falando sobre os benefícios, ali junto com a introdução da pesquisa. A amostragem é aquilo que a gente fez na pesquisa pesquisa quantitativa, que é para a gente ver quantas pessoas precisam responder a nossa pesquisa. Então, a gente faz alguns cálculos para ver, olha, eu preciso de um perfil X de pessoas que moram em tais lugares e que consomem isso. Quantas pessoas eu tenho no total? Tenho 2.000 pessoas. Eu preciso entrevistar as 2.000 pessoas? Não necessariamente. Eu posso fazer uma amostra, tirar daquela população, 2.000, eu posso tirar ali um número que represente aquele grupo inteiro. Então a amostragem tem a ver com isso. Você tirar uma parte de uma população para você analisar. Por exemplo, quando a gente trabalha com o censo do IBGE, o que significa censo? Censo significa uma pesquisa que você vai fazer com todos os respondentes de uma população. Então, em teoria, o censo deve fazer a pesquisa com todos os lares, né? Todas as casas. E aí, dentro de cada casa, vai ter um respondente, provavelmente, no máximo 2, para ser considerado um censo. Então, se eu tenho uma população que eu estou investigando na minha pesquisa de 50 pessoas,
será que eu consigo investigar as 50? Talvez eu consiga, dependendo do orçamento, do tempo, né, das delimitações da pesquisa. Por exemplo, nas pesquisas que vocês fizeram de satisfação não, de clima organizacional, a maioria de vocês, se vocês fizeram pesquisa com todas as pessoas da empresa, vocês fizeram um censo e não fizeram uma amostra, né? Não fizeram uma pesquisa com uma amostra, fizeram uma pesquisa no formato de um censo. Pesquisaram toda aquela população. Só que nem sempre isso é possível, né? Então, de repente, em 2.000 pessoas eu passo o questionário para 700 pessoas e já estaria de bom tamanho, e faço uma entrevista com 200 pessoas ou 50 pessoas, não sei, depende do nível de confiabilidade que você quer trazer na sua pesquisa para você determinar essa numeração. E aí, assim, não vale a pena a gente entrar nos cálculos, a gente já fez um cálculo de amostra super simples lá na pesquisa quantitativa, mas existem outras coisas para a gente levar em consideração na hora de determinar o número de amostra. Aí a gente parte para a elaboração efetivamente das perguntas de pesquisa. Então a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é o formato e o texto. Teve um grupo, agora eu não vou me lembrar se foi na turma da manhã ou na turma da noite, que fez uma pesquisa de clima organizacional e pesquisou sobre feedback. Tá? E aí, por exemplo, no questionário apareceu um resultado e na entrevista apareceu outro resultado. E aí na entrevista a pessoa falou que nem sabia o que era feedback. Então isso mostra o quê? Que aconteceu algum erro na hora de você fazer a pergunta lá na pesquisa quantitativa, no questionário, e de repente você colocou a palavra feedback sem ter noção de que de repente a tia da cozinha lá, ou a faxineira, não sabe o que é feedback. Então a gente precisa tomar cuidado para adequar tanto o formato quanto o português ali do nosso texto, né, o nível de formalidade, de acordo com o tipo de público que vai responder aquela pesquisa. Se eu estiver fazendo uma pesquisa na rua para pessoas que estão andando na frente do Parque de Madureira, por exemplo, eu quero investigar qual é o público que tem ali, o que eles gostam de fazer para eu abrir uma loja ali perto, vamos supor. Cara, eu tenho que ser o mais simples possível nas perguntas para que todos consigam responder sem ter nenhuma dificuldade. Né? Porque se começa a ter dificuldade, rola aquilo que eu falei lá atrás. Pode ser que o próprio pesquisador comece a dar dicas da resposta para a pessoa, quando ela não sabe o que ele responde. Né? E aí, se eu for fazer um questionário para donos de empresa, né, para trabalhar com CEOs, por exemplo, cara, eu não posso fazer a mesma pergunta. Eu tenho que ter uma pergunta mais elaborada. O texto tem que ser diferente. Então a gente precisa adequar essas perguntas para o tipo de público que a gente está investigando. Tá? Alguma dúvida por enquanto? Então vou seguir aqui. Alguns tipos de pergunta que a gente precisa fazer. Perguntas desqualificadoras. O que isso significa? Eu preciso investigar pessoas que usam calçado da sonha dos pés. Aí eu posso fazer a primeira pergunta. Você já usou calçado da sonha dos pés? Aí se a pessoa responde não, ela não responde aquilo dali, aquele questionário. Então ela desqualifica a pessoa a responder o questionário. Então ela faz uma peneira inicial ali para fazer com que só respondam o questionário pessoas que realmente devem investigar aquilo dali. Tá? Esses dias eu recebi uma pesquisa e essa pesquisa buscava investigar como que eu estou aprendendo
nesse momento de pandemia, né, nas minhas aulas, né, como que eu estou estudando, eu como aluno. Eu sou aluno do doutorado, então eu preciso responder de acordo com o meu doutorado. E aí, uma das perguntas logo no início era: qual é o seu nível de instrução? Ensino fundamental, ensino médio, ensino superior cursando, ensino superior completo. Ou, não trazia ensino superior, trazia graduação. Graduação completa ou graduação cursando. Ou, não. Bem, era alguma coisa assim que me desqualificava ali. Não sei se isso era proposital ou não, mas eu não estaria analisando, eu não poderia responder aquele questionário, porque eu não seria aluno de graduação. Eu acho que era assim: você é aluno de graduação, aluno de ensino médio, aluno de ensino fundamental, uma coisa assim. E aí eu não sou aluno de graduação, sou aluno de pós-graduação. Não tinha essa opção para mim. Então o que eu fiz? Fechei o questionário, não respondi. Agora, foi um aluno meu que me passou essa pesquisa. Eu como pessoa, né, fico tentado. Pô, o cara que me conhece, gente boa, não sei o quê, trouxe essa pesquisa para eu responder. Acho que eu vou responder para colaborar com ele. Só que se eu não consigo responder ali, eu tenho duas opções. A opção mais honesta é fechar o formulário, acabou, eu não posso responder. A opção mais desonesta, digamos assim, é eu responder aquilo ali. Eu vou prejudicar os resultados do cara. Né? Por mais que eu queira fazer com que ele tenha mais respostas, a minha resposta vai prejudicar a pesquisa dele. Então, essas são as desqualificadoras. São perguntas que já eliminam quem não precisa responder aquele questionário. Outro tipo de pergunta que a gente precisa ter: perguntas que confirmem ou refutam as hipóteses que você tem. Então a gente teria ali algumas perguntas que são sobre o tema principal. E aí a gente precisa ter um controle para saber exatamente qual é a resposta da pessoa. Por quê? Se eu pergunto assim: o que você acha da Starbucks? Gosto muito, gosto pouco, enfim, tem lá as opções. Aí, num segundo momento, eu posso trazer uma outra pergunta, trazendo algo do tipo: você considera a Starbucks uma boa empresa de cafés? Por exemplo, uma boa cafeteria? Eu estou fazendo a mesma pergunta de outra forma para fazer com que eu tenha certeza que a pessoa está respondendo da forma certa. Porque eu poderia estar na frente da Starbucks fazendo esse questionário e falar: se você responder, eu te dou um café. Então, para isso não influenciar a pessoa na hora de responder, eu preciso ter 2, 3 perguntas ali para controlar essas hipóteses que eu estou trabalhando. Tá? Existem também algumas perguntas que seriam para disfarçar, que seriam as perguntas que é meio que para te desviar o seu foco da pesquisa. Porque quando você sabe qual é o objetivo claro daquela pesquisa, ou o que aquela pesquisa quer descobrir, você pode forjar a sua resposta ali e pode seguir pelo caminho a ajudar aquela empresa ou prejudicar aquela empresa se você consegue descobrir quem está por trás daquela pesquisa ou o que está por trás dela. Então, existem algumas perguntas que você pode fazer para mudar de assunto ali no meio, para fazer com que a pessoa não descubra claramente qual é o objetivo da pesquisa por trás daquele questionário ou qual é a empresa que está ali por trás. Então, existem algumas possibilidades para vocês trabalharem. Perguntas sigilosas são aquelas perguntas com informações delicadas, né? Quanto você ganha, o que você acha do seu chefe, né? São questões que são um pouco mais difíceis de serem respondidas. O interessante seria trazer essas perguntas
mais para o final do questionário, porque aí você já ganhou a confiança do cara. Tá? Então você... Desculpa. Vocês vão ganhando a confiança do cara ali no processo, e aí vocês conseguem trazer essas perguntas mais para o final. E perguntas demográficas para vocês conseguirem mapear as informações ali, como idade, gênero, enfim, essas questões mais de perfil daquelas pessoas. E aí essas você pode trazer ou no início ou no final, tá? Não faz diferença. Então vamos lá, as etapas, continuando aqui nas etapas, agora a análise dos dados. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é eliminar aquelas respostas que não servem. Por exemplo, quando eu entrei no questionário que o aluno me mandou e eu parei de responder no meio, ele recebe as informações das perguntas que eu respondi. Só que eu não respondi todas, então os meus dados ali são inválidos. Né? Isso é uma das possibilidades. Às vezes, na pesquisa, o cara deixa de responder uma pergunta. Dependendo do tipo de pergunta que for ali, aquilo dali torna inválida a pesquisa dele. Então você tira essas pessoas que estão trabalhando ali, estão respondendo ali de forma a acabar prejudicando os seus dados. Então você retira essas que seriam as inválidas. Em seguida, a gente precisa organizar os nossos dados. Então, primeiro, o ideal seria que vocês fizessem uma análise demográfica, pegassem as informações demográficas da pesquisa de vocês e juntassem elas, né, a ponto de entender ali, o perfil dos respondentes foi tantos por cento homem, tantos por cento mulher, tantos por cento com ensino médio, tantos por cento com ensino superior, tantos por cento acima de tantos salários mínimos, enfim, determinar ali quais são as coisas importantes lá no planejamento, e aqui você só faz essa análise para ver quais são as primeiras informações do perfil das pessoas que você pode encontrar. Em seguida, vocês vão fazer a análise detalhada, e aí vocês vão analisar questão por questão, ver quais foram as respostas de cada um dos respondentes para cada uma das questões que vocês efetivamente fizerem. No final disso tudo, a gente cruza os dados. A gente começa, essa pergunta aqui tem a ver com essa daqui, a gente casa essa informação com essa, e aí a gente começa a ter os resultados que a gente realmente espera, né? Trazer as conclusões ali a partir desse cruzamento de dados. E por fim, a gente elabora os gráficos. A gente tem esses 3 tipos principais de gráfico aí, o gráfico de pizza, o gráfico de barra e o gráfico de linha. Né? E a gente tem que tomar cuidado porque cada um nos ajuda a entender uma coisa diferente. Então, por exemplo, quando a gente olha para um gráfico de pizza, a gente pensa em algo que tenha poucas informações. Né? Se a gente trouxer um gráfico de pizza com, sei lá, aqui tem 4 tipos de cortes diferentes, né? Tem 4 porcentagens diferentes. Se eu tivesse 10 tipos diferentes, seria um gráfico muito difícil de entender. Se eu tivesse 12, seria um gráfico muito difícil de entender. Então, a gente usa o gráfico de pizza quando temos poucas respostas, ou melhor, poucas possibilidades de resposta. Então, quando a gente tem 3, 4 opções, 2 opções, a gente usa o gráfico de pizza. O gráfico de coluna, né, a gente usa para quê? A gente usa quando a gente tem mais informações. Eu tenho 10 possibilidades de resposta. Gráfico de coluna. Eu tenho 15 respostas possíveis. Gráfico de coluna. Fica mais fácil da pessoa interpretar aquele gráfico ali. Claro, se forem 2, 3 barras, não faz sentido. Uso de pizza. E o gráfico de linha, que é esse último, ele é um gráfico que nos mostra a evolução de alguma coisa. Né? Aqui a gente está vendo pontos diferentes no tempo, ou então em quantidades, e a gente vai vendo como isso daí vai mudando com o passar da pesquisa. Tá? Então, mostra a evolução dos dados. Dúvidas? Posso seguir? No final das contas, a gente precisa produzir um relatório.
né, com os dados encontrados ali. Então a gente traz, obviamente, a capa com o nome da empresa de pesquisa ou do grupo de pesquisa, a gente traz informações sobre a empresa que está contratando aquele processo. Em seguida a gente traz o sumário, né, o índice ali com cada uma das etapas a seguir. Aí a gente traz a introdução. A introdução precisa ter ali o objetivo da pesquisa, qual foi o problema que foi investigado, enfim, ter aquelas informações iniciais para situar a pessoa quando for ler o relatório. Depois precisa ter a metodologia, onde você descreve como foi efetivamente feita a pesquisa, né, o processo de pesquisa. Elaboramos um questionário com tantas perguntas, contendo isso, isso e aquilo. Elaboramos uma entrevista em profundidade, contendo isso, isso e aquilo. E aí o questionário passamos para não sei quantas pessoas. A entrevista foi respondida por não sei quantas pessoas no dia tal, com tais investigadores, não sei o quê. Então, a metodologia ela tem que descrever muito bem qual foi o processo de pesquisa. Qual é o objetivo disso? Se eu quiser fazer a mesma investigação que você, eu chegar num resultado próximo ao seu, eu preciso fazer a mesma metodologia que você. Se eu fizer algo diferente, eu vou correr o risco de ter um resultado diferente. Então, eu preciso utilizar a metodologia para me basear para chegar ao mesmo resultado. Se eu quiser conferir os dados, por exemplo. Em seguida, depois da metodologia, a gente trabalha com o perfil dos entrevistados. E aí a gente descreve lá aquela parte demográfica, né? A gente entrevistou tantas pessoas, dessas pessoas, tantos foram homem, tantos foram mulher, tantos foram da classe A, tantos foram da classe C, enfim, os dados ali traçando o perfil geral dos entrevistados, né? E aí você pode trazer o dado das pessoas que responderam os questionários e os dados das pessoas que responderam a entrevista e fazer uma correlação ali com eles dois. Por fim, as relações entre as variáveis. E aí que é a parte boa da análise da entrevista, da pesquisa, que é quando vocês começam a coletar os dados, né? E aí vocês trazem aí os resultados da pesquisa. Essa pesquisa mostrou isso, mostrou aquilo outro, por causa disso, disso e daquilo. E aí no final a gente traz as notas finais, contendo de repente um agradecimento para as pessoas que responderam, para a empresa que contratou a pesquisa, não sei o quê. E por fim, traz aí um sobre a equipe que elaborou a pesquisa como um todo, né? Então, vamos supor, o grupo de vocês elaborou uma pesquisa para uma empresa. Então ali é onde vocês vão descrever cada uma das pessoas da equipe. E aí eu trouxe algumas referências. O livro do Kotler tem lá algumas coisas sobre pesquisa de marketing, não é muita coisa. O Malhotra tem um livro específico sobre pesquisa de marketing, e essa apresentação foi muito baseada nesse blog do Neil Patel sobre pesquisa de marketing. O Neil Patel ele é um dos bambambãs do mundo sobre marketing digital. Então ele foca muito nessa parte de marketing digital e ele tem alguns artigos em português lá no blog dele, e esse daí foi bem legal. Então foi isso que eu trouxe para vocês hoje. O que vocês acharam? Foi legal? Alguma dúvida? Até foi mais tempo que eu imaginava. 1 hora. Alguma dúvida, gente? Tá. Então, beleza. Então, olha só. Eu vou liberar no portal lá para vocês. Deixa eu mostrar aqui o que a gente vai fazer agora. Então, eu estou liberando a aula aqui para vocês. Quais são as próximas etapas? A gente fez essa mini aula expositiva. Agora tem uma etapa de mão na massa. Aqui vocês precisam elaborar com um grupo de vocês
a buyer persona e o mapa de empatia da empresa que vocês estão analisando. Então, vocês investigaram já um pouco sobre a empresa. Acredito que vocês já consigam fazer a persona que represente os clientes da empresa que vocês estão trabalhando. Então, elaborem a persona primeiro, e aí depois vocês fazem um mapa de empatia baseado nessa persona. Tem os dois documentos aqui, ó. Esse daqui é o do Buyer Persona, aí tem um documento que é um formatinho, tem algumas perguntas para ajudar vocês, e aí depois vocês baixam o mapa de empatia aqui, que também tem lá as perguntas para auxiliar vocês. Diga. Jonas? Tá, então, é a atividade que vocês vão fazer agora. Buyer Persona e mapa de empatia. Buyer Persona ajuda vocês a entenderem quem é o público-alvo de vocês, quem é a síntese, qual é a síntese dos clientes da empresa que vocês estão trabalhando. O mapa de empatia ajuda a entender quais são as questões que essa buyer persona, que essa persona tem ali. Tá? Então são questões... Deixa eu mostrar aqui. Tá aparecendo o mapa de empatia? Tá sim. Tá. Aí aqui tem, por exemplo, ó, com quem estamos sendo empáticos. Então, quem é a pessoa que queremos conhecer? Em que situação ela está? Qual é o papel dela nessa situação? O que ela precisa fazer? O que ela precisa fazer de diferente? Quais tarefas ela quer ou precisa fazer? Isso a gente vai responder até chegar aqui, ó, por exemplo, o que ela pensa e sente. Então, quais são seus medos, frustrações, ansiedades? O mapa de empatia ele vai nos ajudar a entender melhor a persona que a gente criou. Tá? Isso tudo baseado no que vocês já pesquisaram. Tá? É mais uma questão de usar a criatividade com base no que vocês já fizeram de pesquisa. Então, vocês precisam agora juntar com o grupo de vocês e aí vocês vão criar essa persona e um mapa de empatia. Em seguida, vocês vão definir quais são os principais problemas que a sua persona tem, que a sua empresa pode resolver. Tá? Então, são 3 etapas nessa parte de colocar em prática. Então, primeiro, criar a persona. Segundo, o mapa de empatia. E terceiro, elaborar quais são os problemas principais que essa persona tem, que a sua empresa pode resolver. Deixei um link aqui de leitura complementar sobre persona se vocês quiserem acessar. Então são 9h40, eu coloquei aqui 10h30. Acho que a gente consegue, acho que é melhor a gente voltar às 11. Tá? Às 11 a gente volta, que aí vai dar tempo para vocês fazerem essas 3 coisas. Aí às 11 a gente volta para vocês apresentarem. Tá? Aí vocês apresentam o que cada grupo fez do persona, do mapa de empatia e os problemas que vocês vão resolver. Diga. Professor, Diga. tem quiz hoje? Tem. Eu vou liberar, já está liberado até. Até depois vocês deem uma olhada se realmente está liberado, que eu já liberei. E aí ele ficaria aberto até 11h40, mas eu vou botar até 1h40 da tarde. Aí dá tempo de vocês respirarem aí, pra gente fazer a atividade e não ter dor de cabeça. Tá? Combinado? O quiz são 2 perguntas só e baseados na parte expositiva da aula. Diga, Jonas. Tá bom, professor. Quanto tempo vai dar depois das 11? Mais ou menos. Cara, acredito que no máximo uma meia hora. Tá, beleza. Tá? Vamos fazer o seguinte. São 15 para as 10 agora. 15 para Vocês as vão 11. precisar... 15 para as 11 a gente volta. Pode ser 1 hora, dá para vocês fazerem.
Beleza. Tá? Então, Beleza. 15 para as 11 a gente volta a se conectar aqui. Até daqui a pouco. Já liberei a aula lá para vocês. Até mais Bom, tarde. tchau. Tchau.